gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui nesse lugar bonito, cercado de verde, natureza. Aqui do meu lado esquerdo está a nossa Avenida Beira-Mar, aqui em Fortaleza. É um lugar onde sempre tem muita gente, uma energia de vida bastante pulsante, mas tanto aqui na Beira-Mar como em qualquer outro lugar onde tem muita gente, dentro de um shopping center ou até mesmo no ambiente virtual das redes sociais, tem um sentimento que eu e você em algum momento ou já experimentamos ou vamos experimentar, ou talvez estejamos experimentando agora, que é o quê? É aquele sentimento de estarmos a sós no meio dessa multidão. Independentemente de quanta gente esteja ao nosso redor, sejam elas amigas ou apenas conhecidos, lá no fundo bate uma sensação assim de se estar sozinho. E essa solidão ela é muito comum, às vezes ela é fruto de escolhas que nós mesmos fazemos. O personagem bíblico que eu quero olhar hoje e quem sabe aprender com algumas atitudes erradas dele para que a gente não incorra nos mesmos erros é o Pôncio Pilatos. Ele teve um momento onde, sendo ele governador romano, certamente estaria sempre rodeado de pessoas, mas ele experimentou um momento de extrema solidão. E foi o momento do julgamento de Jesus. Você lembra que Pôncio Pilatos está cercado dos líderes religiosos. Os líderes apresentam Jesus como alguém que cometeu um pecado seríssimo, uma infração gravíssima na lei judaica, que era a blasfêmia. E por um lado, Pilatos tinha que tentar manter os ânimos calmos nas províncias que Roma dominava, e ele era responsável pela província da Judéia. Por outro lado, os líderes judeus queriam a cabeça daquele galileu que proferia blasfêmias. E as atitudes de Pilatos mostram um homem que vai se afundando cada vez mais na solidão, independente de tanta gente que o cercava, que o temia e que o obedecia. Está aqui no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, no verso 19 diz assim, que estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem dizendo: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonhos sofri muito por causa dele. Em primeiro lugar, Pilatos estava sentado no tribunal. Todas as vezes que eu e você nos colocarmos no lugar de juiz, julgando o próximo, nos colocando acima de todos como donos da verdade, independentemente de quanta gente estiver ao nosso redor, nós nos sentiremos sós, porque a posição daquele que julga, daquele que olha e determina e aponta o dedo e impõe a sua verdade, é uma posição muito solitária, então cuidado com essa atitude de juiz. Segundo lugar, diz ainda no verso 19, que o Pilatos não deu ouvidos ao conselho que a sua esposa trouxe. Tem todo o contexto, eu não vou entrar nesse detalhe, mas apenas o princípio. Veja só, todos nós somos cercados de pessoas que nos amam. Alguns, muitas pessoas, outros menos. Mas sempre vai ter alguém com um conselho bom para nos dar. Quando enchemos o nosso coração de orgulho, de vaidade, de sermos, como disse, os donos da verdade, nós tendemos a não dar ouvidos aos conselhos de pessoas que vêm e que nos amam e que querem o nosso melhor. Quando não damos ouvidos, quando vivemos como se fôssemos o dono da verdade, vamos nos sentir sós, independente da multidão ao nosso redor. Em terceiro lugar, tem outra atitude de Pilatos que essa é muito grave. Está descrita nos versos 22 e 23. É quando Pilatos se convence, então, no processo do julgamento, interrogando Jesus, ele se convence que Jesus era inocente. Mas mesmo assim, ele o condena. Por quê? Porque diz o texto que ele queria agradar os líderes religiosos. Então veja, ele estava convicto de uma verdade, mas corrompeu esta verdade a fim de agradar os outros. Quando a gente faz isso, e não é muito incomum fazermos isso, qual seja, abrir mão de uma convicção em nome de sermos aceitos ou de agradarmos aquilo que todos querem ou pensam, quando fazemos isso, vamos nos tornando cada vez mais solitários. Não abra mão da verdade que você encontra na Palavra de Deus, ainda que ela te faça a não ser tão bem aceito ou tão bem visto pelas multidões que estão com outros valores na mente e no coração. Pilatos fez isso e cada vez mais solitário ele julgava Jesus. E para terminar, olha o que ele faz. No verso 24, Pilatos libera Barrabás, porque Barrabás iria agradar o povo. Pilatos
condena Jesus, porque condenando Jesus ele iria agradar os líderes religiosos. E Pilatos então satisfaz a necessidade dos líderes religiosos, porque fazendo isso ele traria uma pseudo-paz no império e isso agradaria o imperador. Veja, ele usa pessoas para fins particulares. Ele usou Barrabás, ele usou Jesus, ele usou os líderes religiosos para que no final ele saísse bem na foto diante do imperador. O princípio é o seguinte: todas as vezes que nós incorrermos no erro, no vacilo, de usarmos pessoas como meios para alcançarmos o nosso sucesso, pode ter certeza que cada vez mais estaremos solitários. O nosso café aqui hoje é para deixar essa mensagem para você. Não incorra no erro de julgar o próximo, desmerecer bons conselhos, se achar o dono da verdade, corromper a sua verdade para agradar os outros e muito menos usar os outros a fim de alcançar objetivos pessoais. Isso faz de uma pessoa alguém solitário, independentemente de quantas outras estiverem ao seu redor. O meu desejo é que você experimente a bênção de estar rodeado de gente e que essas pessoas sejam uma bênção na tua vida e que você seja uma bênção na vida delas. Que Deus te abençoe e um forte abraço.